Então vamos lá, pessoal. Vamos agora fazer a parte de vedação, né? A parte de fechamento, né? Também podemos chamar. Tem que colocar aqui vedação, fechamento lateral, né? Que seriam as paredes. Parede, divisória, gesso acartonado, conduar, etc. Tá? Então estes itens, nós vamos procurar eles aqui no nosso catálogo de composições. Ctrl L, já está até aqui, ó. Alvenaria de vedação. Aí você vai ter que ver qual que é o tipo de tijolo, se é bloco cerâmico ou bloco de concreto, e o tamanho dele, tá? No nosso caso aqui é bloco cerâmico. E aí nós temos lá no nosso projeto que as nossas paredes, ó, são essas internas, né, da edificação de 11,5, tá? E nós temos também aqui que o muro é de 9, tá? Mas isso aí vai depender de projeto para projeto. Então nós temos tipologia diferente. Então nós vamos descer aqui, ó, e vamos procurar a tabela de alvenaria. Então tá aqui já separadinho, de 9, de 11,5, e tem esse aqui de uma vez, que é o tijolo deitado, tá? Que nesse caso desse projeto é aqui nessa parede do meio, tá? Que ela é mais grossa, então ao invés de colocar o tijolo em pé, é colocar dele deitado, tá? Porque a parede divisória entre edificações geminadas tem que ser mais espessa. Tá, e se eu não tivesse essas tabelinhas aqui do Revit, como é que a gente ia fazer? Aí você ia ter que vir aqui, pegar as cotas de cada um desses pedaços de parede, tá? Todos eles, somar, tá? A metragem linear e multiplicar pela altura dessa parede. Aí você ia encontrar quantos metros quadrados você vai ter de parede, tá? E aí você vai ter que descontar também as aberturas também da parede, porque evidentemente na abertura você não vai ter tijolo, né? O usual é você descontar aberturas maiores, aberturas em que dê uma área de abertura maior que 2 metros quadrados, tá? E o mesmo princípio para as portas. Se a porta der mais que 2 metros quadrados, você desconta. Do contrário, você não vai fazer esse desconto, tá? E então é isso. Então você vai contar, por exemplo, quantos metros quadrados tem essa parede e vai multiplicar por essa altura. Quantos metros quadrados não. Quantos metros lineares tem esse pedacinho de parede e vai multiplicar por essa altura. Depois, mais esse comprimento vezes essa altura, mais esse comprimento vezes essa altura e assim por diante, tá? Tomar cuidado também que nessa parte da platibanda pode ocorrer o seguinte, do tijolo ser mais fino. Então, se a gente observar aqui, ó, aqui continua de 11,5, mas pode ocorrer de a gente fazer na parte da platibanda com um tijolo de 9, tá? Para economizar também, tá? Então, só alguns detalhes você tem que analisar projeto a projeto. No nosso caso aqui, toda a edificação é de 11 e o muro é de 9. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso bloco cerâmico de 11,5, 19 por 24, exclui a argamassa, ou seja, não tem o cimento, né? A argamassa de assentamento. E nem tem um reboco, evidentemente. Então, código 136. Então, vamos lá. Arquivo da Real, código 136. Tá aí, bloco cerâmico. E aí, na nossa tabelinha, nós vamos ter aqui quantitativo. Então, vou diminuir um pouquinho aqui, só para a gente ver lá o quantitativo. A largura, a área, e aqui tem a quantidade de milheiros, tá? E aqui na frente já tem um quantitativo de argamassa que está zerado, um quantitativo de areia que está zerado, um quantitativo de cimento e aditivo que está zerado. Eu vou aproveitar já informar para vocês como é que ele calcula essa quantidade de milheiros, tá? E como que a gente faz para colocar essa argamassa de assentamento aqui, tá? O curso não é de Revit, mas eu vou aproveitar que a gente já está tratando disso aqui e eu vou mostrar como é que ele insere essas informações, tá? Então, primeira coisa, a nossa planilha, ela está pedindo em metro quadrado, não é em quantidade de tijolos, é em quantidade de metro quadrado. Então, a nossa planilha já informa aqui, ó,
que o de 11,5 nós temos aqui 236,43 metros quadrados. Então, 236,46 metros quadrados, tá? Então, ele só pede um metro quadrado. E aí, claro, aqui ele já tem incluso tijolo, né, a mão de obra, não está incluso a argamassa. Vamos colocar agora aqui a argamassa. Depois a gente volta lá no Revit. Então, a argamassa é um item à parte. Então, vamos lá no nosso catálogo. E aqui nós vamos ter argamassa para assentamento, argamassa para chapisco, para reboco e contrapiso. Nós temos também o chapisco, né, a aplicação do chapisco e a aplicação do reboco. Tá? Então aqui é separado o material e a aplicação, que é a mão de obra. Tá bom? Então, antes de você rebocar, chapiscar uma parede, você tem que assentar os tijolos. Então nós vamos ter que colocar aqui, ó, argamassa para assentamento, tá bom? Então, código 141, código 141, arquivo real, embugou aqui, pronto. Então, tá aí nossa argamassa de assentamento, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Preparo mecânico com betoneira, que é o que nós vamos fazer. Se você olhar aqui o código 141 na composição, você tira a dúvida em relação a esse item. Vamos lá, 141. Então o que que tem? Tem a areia, tem o cimento, tem o aditivo, tem o operador de betoneira, tá? Normalmente é um ajudante, e tem a betoneira. Então aqui é o preparo da argamassa, tá? Então aí, o total aí, por metro cúbico de argamassa é R$ 558. Então observe que esse item é dado em volumes, metros cúbicos, tá? Metros cúbicos. Então como é que a gente vai saber aqui quantos metros cúbicos vão ser necessários para assentar essa quantidade de metro quadrado de parede? No Revit, ele não está informando aqui para a gente, porque esse aqui eu preciso inserir essa informação. Já eu mostro como é que a gente insere. Então, você pode calcular isso manualmente, tá? Em outra ocasião eu ensino como é que calcula essa quantidade de argamassa. Porém, eu já tenho uma planilha aqui que eu fiz justamente para facilitar essa conta. Então, como é que é feito a conta aqui? Nós temos os tipos de blocos mais usuais, as dimensões deles, a quantidade de blocos por metro quadrado que são necessários. Então, por exemplo, o bloco 19, 9 por 19 por 24. Para fazer 1 metro quadrado, eu preciso de aproximadamente 18 blocos. Já o bloco de 14 por 19 por 39, né, 14 de largura, 19 centímetros de altura e 39 centímetros de comprimento, eu preciso de aproximadamente 11,6, né, quase 12 blocos para fazer 1 metro quadrado de parede. E a argamassa de assentamento também tem um índice aqui, ó. Se eu for utilizar esse bloco, para cada metro quadrado de parede, eu vou precisar de 0,0215 metro cúbico, tá? Então tá aqui, ó, essa é a informação do volume que você precisa inserir lá no Revit, tá bom? Já a gente retorna aqui lá no Revit. Beleza. E aqui para nós alimentar a nossa planilha orçamentária. Bom, para nós alimentar a nossa planilha orçamentária é fácil. Você pode tanto olhar o bloco que você quer aqui, ó. Por exemplo, o bloco de 11 por 19 por 24. Temos aqui a necessidade de 0,0209 por metro quadrado. Aí você pega esse valor e multiplica pela quantidade de metro quadrado de parede, que são 226. Ou você pode simplesmente fazer aqui, ó, tipo de bloco, você escolhe, para não ter que mexer com a calculadora. Escolhe o bloco que vai ser usual. Qual que é a espessura da junta de assentamento? Que pode ser 1 centímetro a 2,5, tá? O ideal é que se fosse 1 centímetro, que é esse aqui, pessoal. Vamos lá.
essa espessurinha aqui, ó, entre um tijolo e outro, a espessura da argamassa, tanto na horizontal como na vertical, o ideal é que seja 1 centímetro, tá? Para você não gastar muita argamassa, tá? Mas o usual é que o pessoal menos qualificado, digamos assim, e se você não estiver no pé o tempo todo, essa espessura aqui pode chegar até 2,5, tá? E até mais, dependendo da mão de obra. Então, a gente vai deixar 2 aí para deixar na média. E aí, a área do levante, ou seja, a quantidade de metro quadrado, são esses 236,46. 236,46. Então, ele já vai calcular aqui para vocês a quantidade de blocos cerâmicos, tá? E a quantidade de argamassa de assentamento. Então, aqui está em metro cúbico. Então, essa é a informação que você precisa alimentar no orçamento. Então, nós vamos precisar de quase 5 metros cúbicos de argamassa para poder assentar essa área aqui, ó, de levante. Tá bom? Então, vamos alimentar 4,93. 4,93. Então, tá aí. Então, em resumo, nós vamos precisar assentar 236 metros quadrados de tijolo. E para assentar isso aí, nós vamos precisar de quase 5 metros cúbicos de argamassa. Né? E aí, nós calculamos através dessa planilhinha. Você escolhe o bloco, a espessura da junta, é usual a gente manter esse padrão 2, tá? A metragem, né, em área quadrada. E aí ele vai quantificar a quantidade de blocos, seria um pouco mais de 4 milheiros, e a quantidade de argamassa de assentamento. Então, no nosso orçamento, já está ok. Perfeito? Agora vamos lá no Revit, que nós vamos alimentar essa informação aqui também. Vamos lá, bloco de 11,5, tá? A largura aproximadamente 12, né? É 11,5 na verdade. Aqui, observe que ele te dá o número de blocos e a argamassa de assentamento. Vamos abrir essa tabela. Então, vou aqui em campos, vou aqui nessas informações dos campos. Então, aqui nesse campo de blocos, se eu for em editar, eu vou verificar que ele está fazendo essa conta aqui, ó. Ele está pegando a área, multiplicando por 23 e dividindo por 1000, para ficar em milheiros. Tá? O que é esse 23? É a quantidade de blocos por metro quadrado. Tá? Vamos verificar se para esse bloco essa informação está correta. Então, para o bloco de 11,5 por 19 por 24, deixa eu só confirmar se esse é o bloco que a gente está utilizando mesmo. Essa descrição está errada, tá? O bloco de 11, vamos alterar aqui a descrição. Tá? Então, o bloco é de 11, 11,5, 11,5 por 24, tá? Então, essa descrição aqui tem que se atentar aqui se está correto, nesse caso estava errado. Então, esse outro é o de 9, deixa eu aumentar lá isso aqui, por 19 por 24, e esse aqui também é o de 11,5 por 19 por 24, tá? Então vamos lá. Então novamente, no nosso orçamento nós colocamos o correto, 11,5 por 19 por 24. Agora nós vamos voltar aqui e vamos mexer nessa tabela, igual nós comentamos. Então se eu abrir aqui campos, blocos, novamente, editar o tipo. Então ele está calculando a quantidade de milímetros através da seguinte informação. Ele está pegando a área, multiplicando por 23, que seria a quantidade de blocos por metro quadrado, e dividido por 1000 para ficar em milheiros, tá? Em unidade de 1000. Então, nós vamos ter que ajustar essa tabelinha. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos abrir a composição
desse item. Composição 136, então é o 11 por 11,5 por 19 por 24. Ou eu abro a composição, tá? Então vamos lá, 136, tá aqui, ó. Então, neste caso aqui, para esse bloco, eu preciso de 23, então tá correto. Então eu preciso de 23 blocos por metro quadrado, tá? É isso, tá correto. Então 11 por 19 por 24 são 23 blocos, tá? 23 blocos, aproximadamente, tá? Se a gente for fazer a conta, seria o que? A conta, para a gente confirmar se essa composição está correta, seria a gente pegar 1 dividido por a espessura do bloco, a altura do bloco, que é 19, a gente aumenta aí a espessura da argamassa, tá? 2 centímetros, então 19 vai para 21 centímetros, vezes a outra medida, que é 24, mais 2 centímetros, que é a espessura da argamassa de assentamento. Então isso aí daria 18,31, aqui está 23. Então se eu pegar esse valor e multiplicar por 15% de perda, nós vamos aí para 21. Então na verdade aqui tem até um coeficientezinho a mais, tá? Para ser mais preciso seria 21. Vou aproveitar e vou até retificar essa informação aqui, ó, tá? 21 aqui, e esse aqui também é 19 de altura e 24, também é 21 blocos. Deixa eu ver se tem mais algum outro. Aqui 19 de altura por 24, 21 também, tá? Então tá feita a retificação aqui, tá bom? Ok, então esse item 21 é o que você vai alimentar aqui, ó. Então ele vai ser 21. Novamente, fazendo a conta de novo, nós temos o seguinte, vamos abrir aqui o nosso point, temos aqui a nossa parede e temos aí os blocos, tá? Deixa eu fazer aqui. Opa. Enfim, então nós temos que esta medida aqui, ó, do tijolo, do bloco, ela é 24 mais 2 centímetros, porque eu vou ter a junta entre um e outro, tá? E essa altura aqui é 19 mais 2 centímetros. Então, em resumo, nós vamos ter aqui 26 e aqui 21. Então a conta é quantidade igual 1, que é 1 metro quadrado, dividido por 0,26 vezes 0,21. Então esse resultado aqui é a quantidade de blocos por metro quadrado, tá? Então a conta é essa, nós fizemos. Então nós aproveitamos para fazer uma pequena retificação aqui no catálogo, tá, de composições, que estava um pouquinho para mais. E aqui no nosso Revit também aproveitei para retificar, tá? Então é 21. Lembrando que a conta dá 18 e pouquinho, mas colocando aí 15% de perda, vai para 21. Então tá feito aí os blocos. E a argamassa de assentamento? A argamassa de assentamento nós temos dois itens, o índice e o volume, que é o que aparece aqui. E temos a areia, o cimento e o aditivo. Então vamos pedir para aparecer aqui o índice. Então tá aí o índice. Não está aparecendo o volume, vamos colocar para aparecer o volume aqui. Volume, formatação, volume, que é metro. Então tá aí, está aparecendo o volume também.
Então, o que a gente vai alimentar? Este camaradinho aqui, que é a argamassa de assentamento, índice, ele é este número aqui, ó. É o índice metro cúbico por metro quadrado da argamassa de assentamento. Como nós estamos utilizando o bloco 19 por 9 por 19 por 24, nós temos esse índice aqui, ó, 0,0163 para esse bloco de 9. Então, 0,0163. Então, ele já calcula aqui a quantidade de volume. E já calculou aqui também o volume de areia, saco de cimento e aditivo. Já eu mostro como é que ele puxou essas informações. E aqui o bloco de 11,5, de 11,5 por 19 por 24 é 0,0209. Então, 0,0209. Ele já puxa o volume, 4,94, que é justamente o valor que nós temos aqui, tá? E puxa também as outras informações aqui do metro cúbico de areia, cimento e aditivo. Já eu mostro como é que a gente avalia se está correto e como que ele puxou essa informação. E aí nós temos também esse bloco cerâmico vazado, deitado, né, que seria de uma vez. Neste caso aqui, não é o mesmo índice de cima, tá? Não é o mesmo índice de cima, porque ele vai gastar mais argamassa de assentamento. Então, se eu for desenhar um bloquinho aqui em 3D, o que eu vejo? Eu vejo isso aqui. Ficou horrível de ver, mas... Então, eu vejo isso aqui. E se eu for desenhar ele, fazer ele deitado, ou seja, que a gente chama de uma vez, seria assim. Então, onde é que vai a argamassa de assentamento? A argamassa de assentamento vai embaixo e em cima do bloco. Vai embaixo e em cima. Então, onde é que a gente vai precisar colocar? Vamos precisar colocar aqui. Peraí. Deixa eu colocar verde novamente. Nós vamos precisar colocar a argamassa de assentamento aqui, ó, nessa parte de baixo. Tá? Corrigiu. Nessa parte de baixo aqui, ó. E aí, isso aqui é uma área, né? Parte de baixo do bloco. Já no tijolo deitado, já vai ser uma área maior, porque ele está deitado, então vai gastar mais argamassa de assentamento. Tá? Vai ser uma área maior para não colocar argamassa. Então, o índice é maior. Então, quantas vezes maior? Aí, nesse caso, preciso fazer conta. Tá? Depois, em outra ocasião, eu mostro como é que calcula esse índice aqui para a aula não ficar muito grande a respeito disso. Tá? Eu vou deixar esse aqui em stand-by depois que a gente concluir essa aula aqui do orçamento, tá? Eu volto para explicar como é que calcula esse índice. Ok, então esse aí vamos deixar de stand-by. E esses outros caras aqui, como é que ele está calculando? Através de um índice também. Então, se a gente for novamente em campos, vamos aqui na areia e colocar para editar, ele está fazendo essa conta. Deixa eu abrir aqui, ó. Esticar aqui. Ele está falando o seguinte, ó. Você pega o volume da argamassa de assentamento e multiplica por 1,29. Tá? Aí você vai ter a quantidade de areia. E o cimento? Você vai pegar a argamassa de assentamento, multiplicar por 335, que é a quantidade de quilo de cimento que vai em cada metro cúbico, dividido por 50, porque o saco é de 50 kg. Então aqui está a informação em sacos. Então eu divido por 50 para ficar em sacos. E o aditivo, você pega o volume de argamassa de assentamento e multiplica por 0,777. De onde é esses valores? São valores aproximados, evidentemente, mas eles são daqui, ó, da composição, argamassa de assentamento, tá? Então nós temos o seguinte, para cada metro cúbico de argamassa de assentamento, nós vamos precisar de 1,29 metros cúbicos de areia. Então se a gente for lá na areia, ó, editar, 1,29,
Tá? Então ele pega o metro cúbico de areia, de argamassa, multiplica por 1,29 e dá a quantidade de metro cúbico de areia. E o cimento? Mesma coisa. O cimento ele pega aqui a quantidade de metro cúbico, multiplica por 338. Então a quantidade de metro cúbico multiplica por 338 quilos, né? Isso aqui é a quantidade de quilos de cimento que vai em cada metro cúbico. Aí você divide por 50 para ficar em sacos. E o aditivo, mesmo princípio. Então você pega aqui o aditivo, né, para a massa ficar mais pastosa, melhor de trabalhar. Então para cada metro cúbico feito de argamassa, eu vou gastar aproximadamente 0,77 litros. Então ele pega, multiplica a quantidade de metro cúbico de argamassa por 0,77. Tá? Esses outros itens, o operador de betoneira e a betoneira, são mão de obras. Então a planilha aqui não informa. A planilha só está informando materiais. Então esses itens aqui, ó, vêm através dos índices do SINAP. Tá bom? E aí, claro, para fazer esse projeto aqui e mandar para a obra, essa tabelinha aqui, ó, argamassa índice, ela vai ficar oculta. Você não precisa mostrar isso aí, o cliente não vai entender isso. Então, para ele, basta ele entender quantidade de milheiros, tá? Quantidade de areia, quantidade de cimento e quantidade de aditivo. A argamassa de assentamento também, ele não vai entender muito bem, tá? Se for leigo. Então, aqui, esse item também eu vou ocultar. Então, para ele, basta ele saber a quantidade de milheiros, que aí ele vai comprar, a quantidade de milheiros de tijolo, quantidade de metro cúbico de areia, quantidade de saco de cimento e quantidade de aditivo para fazer o assentamento. Tá? Então, isso aqui não é da obra toda, não, é só para assentar os tijolos. E aí, nós concluímos aí essa parte da alvenaria de vedação e respectivo assentamento. Então, recapitulando, quantidade de metro quadrado, 236,46, tá? E aqui nós temos o volume de argamassa de assentamento calculado, e aí nós alimentamos aqui nessa planilhinha também, tá? Então, basicamente isso. Código 136, alvenaria, você escolhe o tamanho do tijolo. Usa essa tabelinha aqui, encontra a quantidade de volume de argamassa e alimenta aqui colocando o código 141. Tá? Então eu vou pausar aqui a nossa videoaula e em seguida a gente vai continuar. Tá? Ainda tem que colocar a parede de uma vez, que é esse deitado. Tá? E nós temos ainda que colocar o muro. Tá? O muro, eu não vou colocar aqui, eu vou colocar um item à parte. Vou incluir um item adicional lá para o final e vou colocar um muro, tá? Para a gente deixar o muro separado do orçamento. E é isto. E aí nós vamos colocar o reboco, o chapisco, etc. Mas para não ficar muita coisa, muito assunto, eu vou pausar isso aqui. Em seguida eu vou mostrar como que calcula essa área desse tijolo deitado. Vamos colocar este item aqui do tijolo deitado com a respectiva argamassa de assentamento dele, depois o chapisco e, por fim, o reboco. Tá? E aí a gente finaliza esse itemzinho aqui, vedação e fechamento lateral.